o Evangelho segundo escreveu São João. Tá? Nós vamos perceber que ele não é mais importante que os outros três, mas ele é teologicamente mais profundo, tá bom? De cara a gente já vai perceber isso, que a teologia dele é mais profunda. Mas vamos lá. O autor, João descreve, João 20, do 21 ao 24, descreve o autor como sendo o discípulo que Jesus amava. E por razões tanto históricas quanto internas, acredita-se que esse seja o apóstolo João, um filho de Zebedeu. Então vamos conferir. Abram, por favor, o Evangelho segundo escreveu São João e leiam do versículo 21, capítulo 21, do 20 ao 24. Vejamos o que diz o texto. Vamos brincar de rapidez bíblica. Quem achar primeiro lê, tá bom? Aí o outro acompanha. 21, do 20 ao 24. Vamos brincar de rapidez bíblica para a gente ganhar tempo. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro ouviu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim se ele desejar que ele fique vivo até que volte, o que te importa? Esse é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Que escreveu, então é ele mesmo afirmando que ele escreveu. É que a construção gramatical do texto, se você não prestar bem atenção, você não percebe, mas é ele mesmo dizendo que ele escreveu. É uma evidência interna fortíssima. E nós temos também em Lucas, capítulo 5, versículo 10. Sempre lembrando que evidência interna é quando está no bloco do texto, evidência externa é quando é a tradição. Então vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 10. Aleluia. Lucas 5, 10. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então tudo indica que esse aí seja o escritor, João, o apóstolo amado, que é filho de Zebedeu. A evidência interna aponta para ele, e a externa também, tá? A igreja, a tradição também acredita que foi ele quem escreveu. João foi escrito, quando foi escrito? Ou seja, a data. A descoberta de fragmentos de papiros em cerca de 135 AD, AD ali é ano Domini, tá bom? Ano do Senhor, ano Domini. Poderia ser DC, depois de Cristo, mas o historiador aí optou por AD, ano Domini. Quando foi escrito a descoberta de fragmentos de papiros em cerca de 135 ano Domini, requer que o livro tenha sido escrito, copiado e distribuído antes disso, ou seja, antes de 135 ano Domini. Enquanto alguns acreditam que tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, alguns acreditam, eu não estou entre eles, tá? Eu não acredito
que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 não. 85 a 90 ano Domini é uma data mais aceita para sua escrita. Eu fico aqui, tá? 85 a 90 ano Domini. Não estou no grupo que acha que foi antes da queda de Jerusalém. Até porque esse grupo é bem pequeno, tá? A maioria fica aqui. 85, 90. Propósito. Qual o propósito desse livro tão maravilhoso, esse evangelho tão maravilhoso? João 20, 31 cita o propósito como sendo o seguinte. Olha lá. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quem é o estes aí? É estes milagres, tá? Se você ler o contexto, você vai entender que estes aqui é estes milagres. Esses milagres foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui, como existe uma variante, o que é uma variante? Manuscritos que tem um texto um tanto diferente. Então existe uma variante que ao invés de estar, estes porém foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho, é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Tem uma variante que diz que foi escrito para que venham a crer. Então, essa variante, para que venham a crer, ela dá a impressão de que o livro tem um propósito evangelístico, para que venham a crer. Mas essa variante que nós estamos diante dela, diz para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aí já dá um outro sentido, aí dá um sentido apologético, uma defesa do fato de que Jesus é o Filho de Deus e que se nós crermos, nós teremos vida no nome dele. É bem mais provável o propósito apologético, tá? Embora a gente use o Evangelho de João em folhetos, a gente dá o Evangelho de João à parte de presente dos novos convertidos, usa-se muito o Evangelho de João para evangelizar, porque ele diz que Jesus é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Usa-se muito para evangelizar, mas é bem mais provável que o propósito dele seja mais apologético, para que crendo tenhais vida em seu nome. Uma defesa do fato de que Jesus é o Filho de Deus e que se ele é o Filho de Deus, ele é o doador da vida eterna. Tá? Então, outra vez eu fico com a maioria. A maioria acredita em um propósito apologético. Tudo bem, então, com essa diferença? Alguns acham que o propósito é evangelístico, é escrito para atingir quem ainda não é crente, e outros acham que o propósito é mais apologético. E eu, professor João, o que o professor João acha? Eu fico com o grupo que acha que é mais apologético, tá bom? Ao contrário dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, ao contrário dos três evangelhos sinóticos, o propósito de João não é apresentar uma narrativa cronológica. Se você quer cronologia, o mais cronológico dos quatro é Lucas. O propósito de João não é apresentar uma cronologia. Ao contrário dos três evangelhos sinóticos, o propósito de João não é apresentar uma narrativa cronológica da vida de Cristo,
mas mostrar a sua divindade. Então não procure cronologia em João. Quer cronologia? A melhor que há é a de Lucas. Olha lá. Professor, está meio apagado. Está meio apagado. É um quadro retirado da internet, está meio apagado, mas eu trouxe assim mesmo, porque dá para a gente ler e a utilidade dele é muito grande. Tá? Então, olha lá, uma comparação entre os sinóticos, é normal que tenha o P, tá? Os dois está certo, tanto sinóticos como o P, como com o P sinópticos, como sem, as duas grafias estão corretas. Tá? Então vamos falar sinóticos, que fica mais simples a pronúncia. Uma comparação entre os sinóticos e o Evangelho de João. Vamos comparar. Então, do lado de cá, os sinóticos, do lado de cá, o Evangelho de João. Os sinóticos falam em especial com descrentes. São mais evangelísticos. João fala aos crentes, é mais apologético. Defende mais a fé. Os sinóticos mostram o ministério de Jesus na Galileia. Mostra ele trabalhando na Galileia. Já João enfatiza o ministério dele na Judéia. Os sinóticos narram a vida pública de Jesus. Mostra Jesus no meio do povão. Já o Evangelho de João mostra mais a vida particular e privada de Jesus, mais fechada. Tanto é que é nos Evangelhos que mostra ele falando com em João que mostra com ele falando com pouquinha gente. Por exemplo, João mostra ele falando com Nicodemos. É uma coisa mais particular, mais íntima. João mostra ele falando com a mulher samaritana, também é uma coisa mais particular, mais íntima. Daí o nosso comentarista dizer que os sinóticos mostram a vida pública de Jesus e João mostra mais a vida particular e privada de Jesus. Os sinóticos, eles transmitem a vida humana e perfeita de Jesus. Os sinóticos mostram Jesus mais humano. Mateus mostra um Jesus mestre. Um Jesus mais humano ensinando, Jesus mestre. Marcos mostra um Jesus também mais humano, servindo, como servo. E Lucas é que mostra a humanidade mesmo, que Lucas mostra Jesus como um homem perfeito. Já João não. João transmite a vida divina de Jesus. Aponta mais para a divindade do que para a humanidade. Por isso que ele se torna teologicamente mais profundo. Porque ele trata mais da divindade. Tudo bem até aí, minha gente? Então continuemos. Olha lá, uma comparação. Uma outra comparação. Nós já fizemos uma, vamos fazer outra comparação, outro quadro. Evangelho, Mateus, período 60 depois de Cristo. A figura de Mateus é a figura do rei. O destinatário são os judeus. A ênfase é nos sermões. Jesus ensinando através de sermões. Jesus mestre e pregador. A característica é uma característica profética, porque mostra as profecias do Antigo Testamento se cumprindo nele e mostra também o sermão profético dele. O sermão profético está em Mateus. Marcos, data, período, 55 a 65. A figura de Marcos é um Jesus servo. Os destinatários são os romanos. A ênfase é mais nos milagres.
as ações milagrosas de Cristo. A característica é prática. Característica prática. E aí nós temos Lucas, o período entre 60 e 63. Lucas mostra o Filho do Homem. Os destinatários são os gregos. A ênfase é nas parábolas. Lucas dá ênfase às parábolas de Jesus. E a característica histórica, isso faz, como eu disse, que a cronologia de Lucas seja melhor. E agora chegamos ao nosso livro, que estamos estudando hoje. João, a data é entre 80 e 95. A figura mostra Jesus como Filho de Deus. Tanto mostra Jesus como Filho de Deus, que não tem genealogia humana de Jesus. Marcos não tem genealogia porque mostra um servo, e aí não há interesse pela genealogia de um servo. João não mostra genealogia humana porque mostra a divindade, vai direto mostrar Jesus como verbo divino. Tudo bem? Os destinatários da igreja, João escreve para a igreja de Éfeso. A ênfase é na divindade e a característica ela é mais espiritual, é mais profunda. Tá? Não que os outros também não sejam espirituais, mas João é mais profundo nessa questão. Pois bem, tudo bem com essa comparação, minha gente? Percebam que vocês precisarão ter essa comparação sempre bem clara, porque ela vai ajudá-los nas nossas meditações nos evangelhos. Tudo bem? E vocês terão os slides, de vez em quando volta lá e dá uma recapitulada, que é de grande utilidade. João queria não só fortalecer a fé dos crentes de segunda geração, que já é a segunda geração, porque João é escrito bem depois. Então ele quer fortalecer os crentes da segunda geração e levar outros à fé, porque embora ele seja apologético, ele tem também uma nuance evangelística, mas também corrigir uma falsa doutrina que estava se espalhando. Olha aí, propósito teológico, corrigir falsa doutrina. Que falsa doutrina será que era essa? Vejamos. João enfatizou Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, totalmente Deus e totalmente homem. Para que ele fez isso? Para ir ao contrário, para combater a doutrina, a falsa doutrina do Espírito Cristo. Como é que era essa falsa doutrina que circulava na época? E aí depois vocês vão estudar acerca do gnosticismo, saberão que essa doutrina é de origem gnóstica. Eu não vou entrar ainda nesse mérito da questão, para não sobrecarregar vocês, tá bom? Mas tinha a doutrina do Espírito Cristo. O que era isso? Eles acreditavam que um Espírito chamado Cristo entrou no homem chamado Jesus. Quando Jesus foi morrer na cruz, o Espírito chamado Cristo foi embora e deixou o homem Jesus para morrer na cruz sozinho. E João escreve combatendo essa heresia. João enfatizou Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, totalmente Deus e totalmente homem. Não tem esse negócio de um Espírito entrou no homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Ao contrário da falsa doutrina do Espírito Cristo, a qual afirmava que esse Espírito tinha vindo sobre o homem Jesus. Parece espiritismo isso, né?
entrou no Espírito, no nome de Jesus, em seu batismo, e deixando-o na criação. Olha que heresia perigosa. Ela diz que Jesus era um homem comum e entrou nele um Espírito chamado Cristo. E o Espírito trabalhou com ele, trabalhou com os apóstolos, tudo direitinho. Quando chegou na hora da crucificação, o Espírito foi embora e deixou o homem Jesus para morrer sozinho na cruz. A maneira que João constrói o seu evangelho tem por finalidade, uma das finalidades, combater essa falsa doutrina. Ou seja, como eu já disse, um perfil apologético. Vejamos alguns versículos-chave. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já abre declarando a divindade. E olha que coisa tremenda, o paralelo que isso tem com Gênesis. O Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E não dá satisfação sobre a existência de Deus, não é verdade? Já vai direto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se alguém achar que não foi assim, que prove. Porque a Bíblia, ela simplesmente afirma. Ela simplesmente afirma. Quem quiser provar o contrário, o ônus da prova pertence a quem acusa. Então a Bíblia, ela simplesmente afirma. Quem quiser provar o contrário, que tente. Então a Bíblia já começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis. O correspondente em João é muito forte, porque João já apresenta o Filho sem muito rodeio. Ele já diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo está. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer vocês creiam, quer não. Mas tem uma continuação lá no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o capítulo 1 apresenta o Verbo, e o capítulo 14 diz que o Verbo é o unigênito do Pai. Tem uma cristologia muito profunda no capítulo 1 de João. Profundíssima a cristologia do capítulo 1. Vejamos. Leia para nós João 1, verso 18. Por favor. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, e quem o revelou. O seu texto está igual ou tem alguma diferença? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, e este o fez conhecer. Pois é. No seu texto está Filho e no seu também, não é isso? Existe uma variante que ao invés de Filho unigênito dá Deus unigênito. Existe uma variante. Inclusive ela não é rara, é fácil de ser encontrada. Tá? E aí a gente pergunta, qual que está melhor? Deus unigênito ou Filho unigênito? E aí eu gostaria da opinião de vocês. Quando chegar no Filho unigênito, troque para nós, leia Deus unigênito. Quando chegar no Filho, ao invés de falar Filho, você fala Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e quem o revelou. Existe uma variante que é exatamente assim, é o Deus unigênito. E aí eu pergunto aos senhores, o que vocês acham que fica melhor? Filho unigênito ou Deus unigênito? Filho. Paulo acha que é filho, não acha? Filho. É Deus ou é filho? Qual que é melhor?
Mas se fosse Deus também não estava errado, né? Justo, muito bom. Você acha que filho está menor, mas se fosse Deus também não estaria errado. É um só, né? Você realmente foi muito bem. Então, Paulo, o Márcio foi muito bem. Ele disse que acha melhor filho, mas que Deus não está errado. Deus também não está errado. Agora eu vou dizer a minha opinião, que mais uma vez é a opinião da maioria dos teólogos. A maioria acredita que Deus unigênito está melhor do que Filho unigênito, embora Filho também não tenha problema. E por que a maioria acha que Deus unigênito está melhor? E eu concordo. Porque todo o capítulo trabalha para os versículos anteriores trabalham para provar que Jesus é Deus. Então, nada melhor do que quando chegar no 18 e fechar com Deus unigênito. E você sabe como é que surgiu essa variante? Eu não vou entrar muito na questão do texto grego, para não sobrecarregar, e também porque eu não tenho tanta autoridade, porque eu não sou especialista em grego. Mas eu vou até onde eu posso ir, dentro da autoridade que eu tenho de conhecimento do texto. O que aconteceu? A palavra filho unigênito e o termo filho unigênito, monogêmenos ruios, no grego, filho unigênito. Monogêmenos telos, Deus unigênito. A grafia, as letras são parecidas. E aí os manuscritos foram ficando velhos e surgiu a dúvida: põe filho unigênito ou põe Deus unigênito? Mas os manuscritos mais antigos estão Deus unigênito, por causa que o texto trabalha para provar que Jesus é Deus. Tudo bem? Strong está Deus. Oi? Na Strong está Deus. Na Strong está Deus, né? Então vocês percebem porque nasce essa variante. Nasceu a variante que o texto amassou. Amassou, surgiu a dúvida. Quando surge a dúvida, alguns copistas continuam escrevendo Deus unigênito, que é o mais antigo, e outros passaram a escrever Filho unigênito. Daí a gente diz que nasceu uma variante. Será que eles não colocaram talvez Filho unigênito aqui nesse Evangelho de João? Porque João apresenta ele como Filho de Deus, né? Tá. Não tem a ver isso? Não, faz sentido. Vamos conversar sobre isso. Paulo, vou te ensinar uma coisa aqui entre nós. Nunca diga para o seu aluno que o que ele está falando não tem nada a ver. Sabe por quê? Você chateia o aluno, você pode não se chatear, mas tem aluno que se chateia. Porque às vezes a gente faz pergunta, às vezes tem sentido a pergunta, Então, a gente está aprendendo. mas mesmo que não tivesse sentido, você nunca fala para o aluno, não tem sentido, porque o aluno ele fica acanhado e não pergunta mais nada. E aí você prejudica o aluno, porque o aluno não pergunta, ele para de aprender. Não é o caso no momento, mas se em algum momento algum aluno disser uma coisa que não tem nada a ver, nunca responda, não tem nada a ver, não faz isso. Eu conheci um professor, dizem que ele fazia isso, eu nunca vi, mas dizem que ele falava para o aluno, não, você não sabe de nada não, é melhor você nem perguntar nada que você não sabe fazer pergunta. Eu não sou falar isso para o aluno. Se soubesse, nem estava aprendendo. Não precisava dessa frase. Então é o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui, porque vocês serão professores, se já não são, você já é professor de escola dominical ainda não? Mas o pastor pediu para eu poder ajudar. Mas será professor, você também será professor. Então eu vou fazer uma comparação aqui rapidinho, para vocês guardarem. Eu assisti um filme, o nome do filme era A Negociação. E aí, um negociador deu um problema lá e mandaram, ele fez alguns reféns, ficou nervoso, fez alguns reféns. Aí mandaram um amigo dele, outro negociador, negociar com ele para ele soltar os reféns. Aí eles começaram a conversar os dois, porque o negociador que tinha feito o sequestro falou para o outro assim: olha, você negocia direito comigo, senão eu vou matar todo mundo, a culpa vai cair em você, negocia direito comigo. Você não aprendeu na escola que não pode falar não para o sequestrador com o refém? Cada vez que você falar um não para mim,
eu vou matar um refém. Não me fale não. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que você quiser, o que você quiser. Aí o cara pegou e falou assim, só a mulher sai com todo mundo. Ele falou, não! Ele assustou, falou, não, cara, pá! Eu dei um tiro pra cima e já matei um. Mentira, não estava matando ninguém. Onde é que eu quero chegar a isso? Eu quero fazer uma comparação meio doida. Eu quero comparar o aluno com o sequestrador, com o refém. Se você falar não para ele, ele mata, ele aborta o negócio. Não pode falar não. Você tem que dizer, vamos melhorar, é mais ou menos isso, vamos amadurecer. Nunca usar para o aluno uma palavra não direta. Não é o seu caso, a sua pergunta é pertinente. Mas você falou assim, ou não tem nada a ver, eu me lembrei de ensinar isso para vocês, tudo bem? Mas vamos lá, vamos lá. A questão é a seguinte, até onde eu aprendi, porque tem sempre mais alguma coisa para aprender. Até onde eu aprendi, aconteceu o seguinte, o manuscrito estragou, começou a estragar. E aí eles foram, dispensaram aquele que começou a estragar e começaram a produzir outros. Mas antes de começar a produzir outros, tinha que dar uma olhada naquele, que era o último, ele ia ser destruído. Deram uma olhada e nasceu a dúvida, porque as letras são parecidas. Aí nasceu a dúvida, é filho unigênito ou é Deus unigênito? Lá estava Deus unigênito. O copista optou por colocar filho unigênito, que não caracteriza um erro doutrinário, que realmente ele é filho unigênito. Porém, a expressão Deus unigênito encaixa melhor no contexto. Tudo bem? Nós temos um caso parecido em Romanos, capítulo 1, verso 8. Eu não quero me demorar muito nisso, porque isso não é o centro do assunto. Mas só para dar mais um exemplo. Romanos 1, 8. Leia para mim Romanos 1, 8. 1, 8. Se não for 1, 8, mas leia 1, 8, vamos ver. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus. Não é Romanos 1, 8, errei. Leia 1, 4. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de sua santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Estou ruim de Bíblia. Lê 8, vai lá no capítulo 8. Lê o capítulo 8, versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Lê no seu texto. Jogo 4. Lê no seu texto. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois é,